dando início em 1938, que viria a ser a primeira revista de histórias em quadrinhos do gênero de super-heróis. Claro que histórias em quadrinhos eram publicadas muito antes dessa revista, principalmente em jornais, levando em consideração que a mídia mais influente nos Estados Unidos durante a década de 30 era o jornal, devido à crise de 1929. Então, os Estados Unidos ainda sofriam muito dessa crise em 38. Isso abriu espaço para a personificação de símbolos. O super-homem, nessa imagem, é para perceber como um personagem forte, um personagem que vem para salvar. Então, numa época cheia de crises e de desilusões, tanto sociais quanto econômicas, nada viria mais a calhar do que um personagem que simbolizaria esperança e justiça. No caso, o super-homem, que na sua primeira revista já fez muito sucesso e que desencadeou até o final da década de 30 o surgimento de vários outros títulos, como Lanterna Verde, Satara o Mágico, o Átomo e um dos mais importantes e mais rentáveis para a indústria dos quadrinhos até os dias de hoje, no caso, o Batman. Então, o Batman surge com uma perspectiva diferente, é possível perceber na capa. Diferentemente da capa do Super-Homem, que é mais clara, que vem como alguém para salvar uma pessoa que está em uma crise, é um personagem que está debaixo de um carro e o Super-Homem vem para salvar essa pessoa. Vem como um salvador. O Batman não vem diretamente para salvar alguém. O Batman vem também simbolizando justiça, mas com um outro significado. Ele vem para punir o criminoso. Então, enquanto um personagem, um super-homem, vinha para simbolizar esperança e justiça, o Batman vinha para simbolizar vingança e justiça. Então, se um vem para salvar a vítima, o outro vem para punir o criminoso. E a partir daí já é possível perceber alguns conflitos, algumas atitudes morais questionáveis por parte desse personagem. Apesar do público principal consumidor das histórias em quadrinhos, desde a década de 1930, ser composto por crianças e adolescentes, o Batman se mostrava como um personagem extremamente sombrio e que portava uma arma de fogo, como é possível perceber na imagem. Ele tinha aquele espaço no cinto para guardar uma arma de fogo. Então ele era um personagem que não tinha superpoderes, mas empunhava uma arma de fogo para punir os criminosos. E devido ao público infantil, a direção da recém-fundada DC Comics resolveu subtrair esse item do bate-cinto de bugiganga do Batman e torná-lo menos sombrio, mas ainda deixando o símbolo de vingança. Levando em consideração que as revistas do Batman foram inspiradas num outro gênero de revistas que fazia sucesso na época, as revistas pulp, que seriam revistas muito mais violentas, muito mais agressivas e que abordavam temáticas como cenas de crime, assassinatos, esse tipo de coisa. Então o Batman veio para fazer um intercâmbio entre as histórias em quadrinhos de super-herói e as histórias mais violentas. Porém, a perspectiva das histórias em quadrinhos muda completamente na década de 40. Se na década de 40 os vilões eram assaltantes de banco ou batedores de carteira, na década de 40 os vilões passaram a ser japoneses e nazistas, levando em consideração que as histórias em quadrinhos estudadas são as histórias em quadrinhos norte-americanas. Então, com a entrada dos Estados Unidos na guerra e com o envio de soldados aos campos de batalha, as editoras de quadrinhos resolveram pôr os seus quadrinistas e os seus roteiristas no campo de batalha também, em formato de personagens de quadrinhos, super-heróis. Floresceram nessa época, junto com os japoneses e os nazistas, sendo vilões de histórias em quadrinhos, o Capitão América e a Mulher Maravilha, dois personagens muito ressaltantes dos quadrinhos. Então, a personificação de diversas ideologias estadunidenses num personagem só, num personagem que vestia literalmente a bandeira dos Estados Unidos. E ele lutava contra os nazistas. O grupo de pesquisa, ele acha interessante mostrar as histórias em quadrinhos simplificadas em imagens. E nenhuma imagem simplifica mais uma história em quadrinhos do que a própria capa. Então,
as capas elas demonstram os entrames morais, éticos e de justiça das revistas. Por isso as imagens são predominantemente de revistas. Na capa dessa primeira revista do Capitão América, é possível perceber a simplificação do exército americano contra o exército nazista, levando em consideração que boa parte dos escritores e dos quadrinistas de revistas em quadrinhos eram judeus. E, paralelamente a isso, a Mulher Maravilha surgiu também para representar os Estados Unidos na guerra, mas não simplesmente os Estados Unidos, para simbolizar a mulher na guerra. Até então, não haviam personagens femininas de destaque nas histórias em quadrinhos de super-herói. O máximo que haviam eram mocinhas que seriam resgatadas pelos super-heróis. E aqui, a partir da década de 40, é possível perceber a primeira super-heroína, sendo a Mulher Maravilha. Apesar de vestir pouca roupa e de ter uma menor participação nas histórias em quadrinhos, já havia um avanço. Então, há até uma curiosidade em relação às ferramentas que a Mulher Maravilha usa. O autor da Mulher Maravilha, ele resolveu colocar uma mulher como super-heroína porque as mulheres vinham participando cada vez mais da guerra, não diretamente nos campos de batalha, mas produzindo armamentos na indústria no geral. Então a Mulher Maravilha, ela não surge usando armas de fogo, como o Batman usaria, ou qualquer outra arma. Ela usa ferramentas, no máximo ferramentas. Ela usa, por exemplo, o laço da verdade, que viria a ser uma analogia ao polígrafo, que também foi uma invenção do autor da Mulher Maravilha. Então, é uma personagem que vem para participar do universo dos quadrinhos, mas trazendo apenas ferramentas, sendo uma personagem auxiliar, não sendo diretamente uma personagem protagonista. Com o fim da guerra, mais uma vez, as histórias em quadrinhos representam a situação econômica e social dos Estados Unidos, levando em consideração que qualquer arte demonstra, desde os princípios mais angustiantes e mais introspectivos do autor, até a situação geral na sociedade. Com os quadrinhos não é diferente, os quadrinhos representam isso também. E com o fim da guerra e o retorno dos soldados aos Estados Unidos, a situação psicológica da sociedade é totalmente diferente. Não é mais tão ufanista quanto durante a guerra. É uma situação, um cenário mais depressivo, mais pesado. E com isso, as histórias em quadrinhos de super-herói tiveram menos enfoque e um estilo, um gênero que entrou em foco nessa época foram as histórias em quadrinhos de terror. Com a queda das histórias em quadrinhos de super-heróis surgiram vários gêneros, como histórias em quadrinhos de romance, de aventuras de adolescentes, mas a que mais se destacou, sem sombra de dúvida, foram as histórias em quadrinhos de terror, que traziam zumbis, vampiros, lobisomens, assassinatos, esse tipo de coisa. É interessante perceber nessa primeira imagem um zumbi saindo debaixo da terra, mas não é tão simplesmente um zumbi saindo debaixo da terra. É um zumbi com as mãos muito bem localizadas em frente a um carro. O carro simbolizando, até hoje, um símbolo de consumo, um símbolo capitalista. Então, não só é um zumbi aterrorizado, que quer aterrorizar os outros em direção a um carro, que representaria talvez até a sociedade americana na época, com o seu objetivo de consumo. E numa segunda imagem, na segunda capa, da mesma editora inclusive, tem uma cena que prenuncia um assassinato. Então, uma mulher que está prestes a levar uma machadada de um homem, provavelmente num cenário familiar. As histórias em quadrinhos na época, como se pode perceber, ficaram muito mais pesadas, muito mais sombrias até do que as histórias do Batman no final da década de 30, com cenários de assassinato e de terror. Esses cenários de assassinato ou situações criminosas passaram a ser minuciosamente descritas, com a intenção de criar suspense no leitor.
mas isso acabou criando más influências na sociedade em geral. Com o crescimento das vendas desse tipo de conteúdo, os pais dos leitores, levando em consideração que boa parte dos leitores de histórias em quadrinhos eram crianças e adolescentes, começaram a se desinteressar ou a desgostar desse tipo de mídia. Então a sociedade começou a se comover, a sociedade americana começou a se comover em relação a esse estilo de histórias em quadrinhos e as histórias em quadrinhos em geral. E ao mesmo tempo, no final da década de 40 e no início da década de 50, começaram a haver surtos de delinquência juvenil. O Congresso, então, resolveu abrir uma subcomissão que trataria da delinquência juvenil nos Estados Unidos. E, para tanto, convenientemente, surgiu a obra de um psiquiatra alemão que morava nos Estados Unidos. O nome da obra se chamava Seduction of the Innocent, a sedução dos inocentes. Então, essa obra criada por esse psiquiatra, ela visava analisar o depoimento de jovens leitores de histórias em quadrinhos. Jovens que mostravam situações angustiosas, situações conflituosas. E o psiquiatra achou por bem analisar isso e associar isso às histórias em quadrinhos. Atualmente, pesquisas mostram que esse livro trazia dados um tanto quanto exagerados em relação às histórias em quadrinhos e a capacidade que elas teriam de influenciar na delinquência juvenil. Mas isso não foi percebido na década de 50. Muito pelo contrário, isso foi usado como argumento tanto para os pais que não se sentiam mais confortáveis em comprar histórias em quadrinhos para os filhos, quanto para a subcomissão que queria criar um controle em relação às histórias em quadrinhos. Então, na década de 50, mais especificamente em 1954, foi criado um código dos quadrinhos, o Comic Code Authority, que viria a policiar o conteúdo das histórias em quadrinhos. E esse código, ele veio nos Estados Unidos a controlar todo o conteúdo, tudo que era mostrado nas histórias em quadrinhos, que poderia, de alguma maneira, influenciar na delinquência juvenil. Tanto da homofobia, tanto da homossexualidade, da possível homossexualidade entre a Mulher Maravilha, o Batman, o Robin, e a possibilidade de traços fascistas no Super-Homem. Fazendo com que fosse estipulado o código de histórias em quadrinhos que controlasse tanto da maneira como as histórias em quadrinhos deveriam se desenrolar, o enredo delas, até a proibição de palavras específicas, como as palavras terror, horror ou assassinato. Então eu peguei aqui duas histórias em quadrinhos em que o Batman é protagonista. Na primeira, o Batman participa de uma história em que o código não entrou em vigor ainda. E na segunda, o código já tem entrado em vigor, já tem passado pelo Conselho de Avaliação das Histórias em Quadrinhos. É possível perceber no canto superior direito da última história em quadrinhos um selo. Esse selo que aprovaria ou não uma história em quadrinhos. Então a primeira não tem, porque é antes do código, e a segunda já apresenta, porque é depois do código. É possível perceber algumas diferenças, bem sutis, mas que são, eu peguei essas duas imagens e retrato de situações semelhantes, uma perseguição usando carros. Então na primeira, o carro está a uma velocidade descontrolada, desgovernada, a ponto de que o carro salta do chão. Na segunda, é possível perceber que o carro está rápido, mas o carro está no chão. Há um certo controle. Na primeira, os personagens acenam para o leitor. Na segunda, os personagens estão concentrados na estrada, estão com as duas mãos, o Batman está com duas mãos no volante, está centrado nisso daí. De modo que a segunda capa revela a perseguição mais controlada de todos os tempos, em que é possível perceber que estão rápidos, mas nem tanto, estão todos centrados na direção. Enfim, o código mudou toda a perspectiva das histórias em quadrinhos. Não era mais permitido o assassinato, não era mais permitido as decapitações que havia nas histórias em quadrinhos anteriores, nem tanto sangue, nem tanto crime, nem tantas facas, nem tantas armas. Enfim,
do ponto de vista dos direitos humanos, houve um avanço, mas do ponto de vista da expressão, houve um retrocesso, porque as histórias em quadrinhos ficaram muito mais limitadas. A partir do momento que o código entrou em vigor, diversas editoras de histórias em quadrinhos faliram, principalmente aquelas que focavam em histórias de terror, porque não eram mais permitidos o uso de personagens como vampiros, zumbis ou outros personagens sobrenaturais. Tu tem ideia de tempo quantos anos? A das revistas? Sim. A primeira revista foi publicada na década de 40. Ainda tinha uns reflexos da guerra, por isso que o Batman dirigiu um carro militar. E na segunda já foi no final da década de 50. O código entrou em vigor em 54. 10 anos de uma mudança e outra. Sim, sim. Mas o código, a partir do ano em que ele entrou em vigor, já houve uma quebra muito forte. A DC Comics, que era a editora dessa revista, ela antes do código tinha 52 títulos, 52 revistas em andamento. Depois do código, diminuiu para menos de uma dezena de revistas, porque o resto foi proibido. Então o Batman, que uma vez ou outra usava uma metralhadora por aí, não usava mais. Agora ele batia nos criminosos usando peixadas, ele pegava um peixe para bater nos criminosos. Por isso que começaram a surgir bate-bugigangas tão bizarras, como bate-gancho, bate-repelente para tubarões, enfim. Porém, o código ele começou a mostrar defeitos na década de 60. Na década de 60 nos Estados Unidos, começaram os movimentos civis pró igualdade de raça e igualdade de gênero. Então, as histórias em quadrinhos começaram a assumir uma nova perspectiva. A Marvel, que vinha crescendo com o avanço das histórias em quadrinhos, das suas histórias em quadrinhos, resolveu por bem produzir histórias em quadrinhos voltadas aos movimentos sociais, movimentos civis. Então, com o passar do tempo, foram produzidos personagens cada vez mais humanos, que sofriam situações cotidianas. Isto é, na década de 30 e de 40, o super-homem era colocado num pedestal e em tese, tinha uma moralidade indiscutível. Ele estava sempre certo. Mas na década de 60 surgiram novos personagens que não tinham uma moralidade, uma conduta irrepreensível. Muito pelo contrário, surgiram personagens como o Homem de Ferro, que era um personagem alcoólatra, que tinha angústias. Surgiu o Homem-Aranha, um adolescente que lutava contra o crime, mas também lutava contra a desigualdade social. Ele precisava de dinheiro, ele era um personagem que trabalhava, diferentemente do Super-Homem, que trabalhava, ou do Batman, que não trabalhava. Então, na década de 60 foram surgindo histórias diferentes, histórias de super-heróis diferentes que se vinculavam mais com o público, se tornavam mais realistas. Batman, inclusive, era um representante do rico, da né? alta sociedade, né? Sim. O Batman representa um dos cenários de maior desigualdade social das histórias em quadrinhos, em que ele é o personagem mais rico de um universo e que ele luta contra criminosos que roubam bancos. Então fica uma questão conflituosa. É moralmente questionável o que o Batman faz desde a década de 30. Então ele é um personagem que luta apenas contra crimes, ele trata apenas de crimes contra a propriedade e contra a vida. Então, se tem um personagem que está prestes a assassinar outro, o Batman entra em ação e bate no pretendente, no agente, antes que ele mate o outro. Ele bate antes que o outro bata. O Batman ele entra com esse aspecto. Mas não tem histórias em que o Batman patrocine projetos que vão contra o analfabetismo, por exemplo, ou a fome, ou a desigualdade social. Até porque o Batman é o personagem mais rico de uma sociedade. E ele continua sendo o personagem mais rico da sociedade. Ele não trabalha as questões sociais. Nunca houve uma menção da função específica da fundação do Bruce Wayne. Não. Nada, só tem uma fundação e... Quer dizer... Então a fundação faria doações
mas não teria seus projetos próprios ou projetos que se mostrassem efetivos na sociedade. Então, na década de 60 e na década de 70, junto com os movimentos sociais, houve um surto do uso de drogas a partir de adolescentes. E boa parte do público, entendendo a capacidade de influenciar os adolescentes, pediu às produtoras de histórias em quadrinhos que tratassem do tema. Nenhuma das produtoras de histórias em quadrinhos se identificou a produzir esse tipo de material, exceto a Marvel, que numa história específica do Homem-Aranha resolveu tratar da temática. Então, o cenário é assim: tem um personagem que, sob o efeito de uma overdose de drogas, ameaça que vai pular de um prédio, mas que ele vai voar nesse meio tempo. E quando ele pula, ele cai e, prestes a bater no chão, o Homem-Aranha salva ele. É uma situação muito simples, trata das drogas, mas de maneira bem simples. Contudo, esse material não foi permitido pelo código, pela autoridade que controlava o código de quadrinhos, porque o uso, aliás, a apresentação de bebidas alcoólicas, de cigarros e de drogas eram proibidas. Contudo, a Marvel entendeu que, bom, é um tema que é proibido de ser tratado em histórias em quadrinhos, mas ele é tratado de uma maneira benéfica para a sociedade. Então, mesmo sem o selo de aprovação, como esse daí, a história do Homem-Aranha foi publicada e vendeu como água, vendeu como banana, porque tratava de uma temática muito delicada, mas de extrema relevância na sociedade na época. Então, o código entrou numa situação questionável, a existência do código. Ele atrapalhava o tratamento de questões sociais que poderiam ser benéficas para a sociedade em geral. Então, a subcomissão entra de novo no código e o código é tratado de uma maneira mais razoável. Ele é contido, ele fica um pouco mais contido, um pouco mais tímido em relação ao código de 1954. Ainda existe um código, mas bem mais moderado, tratando as histórias em quadrinhos de uma maneira bem mais moderada do que há décadas atrás. Daí surgem, na década de 80, as histórias em quadrinhos de super-herói adultas, que seriam histórias em quadrinhos voltadas para um público que estava crescendo na década de 80. Porque o público leitor de histórias em quadrinhos na década de 40, que era formado por crianças de 10, 12, 15 anos, na década de 80 já tinha seus 50 anos. E pedia das editoras um novo tipo de histórias em quadrinhos de super-herói. Um super-heróis menos infantilizados, que tratassem de temáticas mais adultas. E daí surgem histórias em quadrinhos na década de 80, como Watchmen, Batman, a Piada Mortal e Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, se antes as histórias em quadrinhos não poderiam tratar de temáticas muito fortes, essas histórias em quadrinhos tratam de temáticas adultas, que tratam de questões sociais, questões de violência, questões políticas e questões sexuais. O grupo de pesquisa vem focando na história em quadrinhos Batman, o Cavaleiro das Trevas, escrita pelo Frank Miller, que é essa história que tem o Batman e a Robin, que iria ser a primeira Robin feminina, a primeira Robin menina. Na primeira imagem, das imagens que eu vou mostrar mais à frente, já é possível perceber um Batman diferente do Batman de antigamente. Aliás, essa história é da década de 80, diferente do Batman da década de 30 e de 40. É um Batman mais forte, é um Batman mais velho, é um Batman que ocupa mais a página. É um Batman que está para ser visto, está para ser mostrado para a sociedade. E ao lado dele tem a Robin, uma personagem diminuta. O Frank Miller, o escritor, ele resolveu colocar uma Robin feminina e muito diminuta para exaltar o Batman. Então, ao contrário do que poderia se imaginar, uma Robin feminina não foi apresentada devido a conceitos feministas dos movimentos civis. Muito pelo contrário, ela foi apresentada de uma maneira misógina pelo Frank Miller. Então, é uma personagem diminuta que vem para engrandecer um outro personagem. O Batman, no caso.
E essa história em quadrinhos, assim como outras histórias em quadrinhos da década de 80, que tratariam de temáticas adultas, subvertem valores humanos, vêm para subverter esse tipo de valores. Então, o Batman, mais do que nunca, entende justiça como vingança e fazer isso com as próprias mãos. Então, nesse cenário, nesse recorte de páginas, o Batman persegue uma gangue, e no momento derradeiro, em que ele vai derrubar o último inimigo, aparece a polícia. Então a polícia vem para deter os criminosos. Mas o que o Batman faz é bater na polícia, calma aí polícia, fica quieto que eu vou resolver o problema. Porque para o Batman, a justiça certa é a justiça dele. Uma justiça que vem subverter os valores da sociedade no momento. Porque para o Batman, bandido bom é bandido morto ou quase morto. Então nessa história, nesse pequeno recorte, o Batman, nesse quadrinho superior direito, ele faz menção a maneiras possíveis de deter o criminoso. Em que ele poderia pegar a arma do criminoso, ele poderia deter o criminoso com um golpe, ou ele poderia aleijar o criminoso, como o faz. Então, o Batman ele traz um conceito de justiça distorcido, em que ele pode bater, aleijar, torturar ou até matar criminosos, como ele faz no desenvolvimento dessa história. Indo totalmente de encontro aos direitos humanos, e totalmente de encontro a direitos morais, a direitos éticos, ao conceito de real justiça. Aqui o criminoso não é tratado de uma maneira humana. O criminoso não é reeducado. Para o Batman, o certo é punir o criminoso. E é isso que ele faz. Uma das cenas mais icônicas